E aí galera, tudo bem? Meu nome é Thiago Queiroz, sou aluno de doutorado lá da UFAM, né, do curso de História. E em virtude dessa questão da quarentena aí, a gente estava de certa forma isolado, sem poder ter contato, né, com as pessoas queridas, eu resolvi criar uma espécie de podcast, assim, uma espécie de plataforma para a gente tentar trocar ideias sobre um determinado tema teórico dentro do campo da história, né? E como eu sou da área de ditadura e sou da área dessa parte da história do Brasil, eu vou começar aqui essa série de vídeos a partir do texto de um historiador que é uma ferramenta muito importante com quem trabalha com esse tipo de recorte, né? Que é o Carlos Fico. Bom, para quem não conhece, o Carlos Fico ele é doutor em História pela USP e é professor lá da graduação, do curso de pós-graduação lá da UFRJ, né? Bom, o texto que a gente selecionou aqui, sendo bem breve, é Ditadura Militar Brasileira, Aproximações Teóricas e Historiográficas. Esse texto foi passado para o nosso grupo, chamado Letrade, que é um grupo lá do curso de História para discutir, né, e que estão envolvidos em pesquisas tanto de PIBI como de pós-graduação, né, desse recorte da ditadura, né, militar aqui no Amazonas. E esse texto eu achei bem interessante porque ele de certa forma parece ser uma resposta a um outro texto que a gente estudou também, de um autor chamado Demian Bezerra, e mostra também assim o nível e a altura que está esses debates, né? Para gente que está de certa forma deslocada nessas ferramentas, é legal a gente estar de certa forma se renovando e se reinstrumentalizando nessa nova historiografia, nessa nova perspectiva. Bom, o texto é longo, é um texto de mais de 50 páginas, e eu vou trazer de ponto em ponto aqui para de certa forma estimular o debate e a discussão. Em breve vou estar fazendo aí uma espécie de podcast para a gente poder entrar em contato e trocar ideia. Bom, na introdução, o autor ele começa o resumo assim. Segundo o autor, o artigo foca na discussão dos revisionismo com o objetivo de... Se ele coloca 4 logo, o objetivo de cara. Eu acho legal os 4 verbos: sustentar, mostrar, argumentar, demonstrar. Sustentar que o recrutamento de jovens simpatizantes para a luta armada gerou uma memória traumática, e essa parte de memória traumática eu acho que ele vai discutir muito sobre a questão de como foi construído essa imagem da ditadura militar para a contemporaneidade. Bom, lembrando que eu ainda não terminei a leitura, eu só estou fazendo aqui um passo a passo, né? Daqui a pouco eu vou mostrando os pontos e cada um vai entrando na discussão. Mostrar o vício nominalista do debate sobre o caráter civil-militar da ditadura. Ele faz questão de trabalhar com esse caráter civil-militar. Eu espero que lá na frente ele faça uma revisão sobre isso. Esse é um ponto que o Demian, inclusive, bate. Ele não concorda com essa imagem do civil-militar, mas eu quero ver qual é o argumento que o Carlos Fico vai utilizar lá na frente para segurar essa nomenclatura. Argumentar que o estado de exceção ainda estava vigente em 1985, esse é um ponto que eu acho que é comum entre o Demian. Eu vejo que ambos colocam e pretendem estabelecer o recorte para 88, que é quando vem a nova Constituição. Para eles, até 88, o Estado ainda tinha muitos poderes para intervir quando bem entendesse, né? Ou seja, oferecia de fato um estado de exceção, e esse recorte de 85 não é válido no sentido burocrático. Demonstrar que a saída da ditadura militar foi controlada pelos militares. Acho que essa discussão da anistia ele vai colocar também para o debate, e o Demian também trabalha isso na obra dele. Bom, ele começa a introdução falando um pouco do professor dele, né? Ele fala assim: o sarcasmo de mexer com a teoria mais tarde. Para ele, o professor dele coloca assim: não vai mexer com teoria mais lá para frente, porque aí tu já vai estar esclerosado e as pessoas vão pensar e vão ter mais pena, assim, vão falar: ah, não, pensa, ele é marxista, então dá uma relevada, assim, sabe? Aí ele fala: pô, mas eu sou tão novo e já tô pegando porrada. Então eu acho que ele coloca isso para de certa forma estabelecer que esse texto é uma resposta à série de porradas que ele pegou e ele vem pegando de uma série de historiadores que vem taxando ele por algum conceito. Ele vai mostrar lá na frente, daqui a pouco eu vou trazer para cá. Bom, o autor comenta que a crítica é normal e muitas vezes é usado o termo certo para indiretamente falar de alguém. Eu achei legal essa parte porque ele comenta assim, ele acha antiético não é a citação, ele acha antiético o cara falar assim: ah, um certo professor da UFRJ, um certo historiador de tal lugar. Então ele fala assim: pô, acho que tudo que um historiador quer, um especialista que trabalha com isso, ele quer ser, sei lá, apontado aonde de certa forma ele está errando.
né? Então eu achei interessante essa citação. Aí ele vai e segue, né, depois dessa provocação que ele coloca os objetivos do artigo, né? Ele coloca assim: identificar as obras mais relevantes sobre o tema, já que é um trabalho de historiografia revisionista, e como trabalhos indiretos, ou seja, esse objetivo direto é como é que ele vai desenvolver essa ideia geral, né, de revisionismo. Ele vai discutir a acusação de revisionismo feita por historiadores marxistas que taxam o Goulart de golpista. Eu acho que nesse ponto, com o Demian, eu acho que eles acabam concordando, né, porque tanto o Demian quanto ele, pelo que eu lembro da leitura do Demian, nenhum acusa, porque não existe nenhum material dizendo uma prova concreta de que o Goulart foi um golpista ou que ele tinha um projeto de derrubar o poder. Discutir sobre o caráter democrático da esquerda nos anos 60 e provavelmente ele vai defender a Argelina Figueiredo, que tem uma discussão que coloca a esquerda como um papel revolucionário. Discutir sobre o conceito de cultura política, ele está dentro dessa discussão de cultura política, né, ali do Rosa Valon e tudo mais, ele com certeza vai aplicar um pouco da perspectiva de como ele trabalha. E discutir os autores que não usam o conceito de classe social. Acho que ele vai discutir um pouco sobre a questão dos marxistas e exatamente, acho que para bater em cima do Demian. Bom, seguindo aqui, ele vai discutir problemas contidos na crítica originalmente feita a Daniel Arão Reis. E o Daniel Arão Reis, ele parece ser um cara muito polêmico, porque tanto nele quanto no Demian fazem uma divisão, assim. Tem hora que eles falam que o pensamento dele é válido, tem hora que não é, tem hora que ele é muito, talvez, muito tendencioso por um determinado momento da vida dele. Então eu quero ver essa discussão mais lá na frente. Discutir sobre a importância da noção de retroalimentação entre a luta armada e a repressão para compreender a diferença entre a isenção dos quadros organizados e dos simpatizantes. Já é uma discussão mais interna, né? Quero ver de onde ele vai tirar as fontes para defender isso. O debate sobre a denominação e periodização, essa parte já comentamos, né, que estão nessa tendência de aumentar o recorte e de dar uma nomenclatura para isso, né. O Demian estabelece bem claro, é ditadura militar, ponto. Mas se ele quer sustentar civil-militar, eu quero ver qual é o argumento que ele vai usar. O entendimento do autor sobre a saída da ditadura como um projeto de longa duração e maturação, pouco influenciado pelos setores da oposição do regime. Eu quero ver como é que ele vai discutir isso. Também, né, a partir do momento do Ernesto Geisel. Segundo o autor, até os anos 80, a análise dos regimes ditatoriais da América eram explicados por modelos de hierarquia de explicação. Para ele, os problemas disso eram o seguinte: pelo seu caráter, acabavam circunscritos à ciência política e pela falta de empirismo e carência de diálogos, né, para ele isso era o problema que fazia o historiador não se interessar por esse tipo de área. E de fato a gente tem um certo desinteresse por esses assuntos, né? E os argumentos muito das fontes provinham da imprensa e de discursos oficiais. Para ele é muito recente o trabalho com outras fontes documentais. E ele pode falar porque ele estava dentro da Comissão da Verdade, então ele está num lugar bem privilegiado, né, para a discussão dessas fontes. Para o autor, o que não falta é fonte. Desde os anos 80 existe muita coisa documentada. Ele tem uma obra que ele coloca como uma ditadura documentada. Com essa variedade de documentação, a abordagem mudou bastante. Agora o desafio maior são as análises e as novas interpretações. Aí eu acho que ele já está começando a fazer uma discussão em cima do Demian, né? Ou seja, o problema agora já não é fonte, o problema é como é que você vai analisar, qual vai ser a ferramenta que você vai utilizar para estabelecer o debate, né? Eu quero entender como é que eles vão fazer, como é que ele vai construir esse argumento de resposta. Porque o livro do Demian, ele é de 2015, e de fato no trabalho ele dá umas porradas, né, bem, como pode dizer assim, no termo do Carlos Fico, bem antiéticas, né, assim, e bem éticas, porque ele também localiza, né, ele fala assim, não, o Carlos Fico falou isso, aquilo, na obra X, então eu quero ver qual vai ser a defesa dele. Bom, o autor conclui nessa parte que determinadas acusações feitas a Argelina, Daniel Arão Reis e Jorge Ferreira foram muito, ele chama de ruidosas, né, ou seja, espalhafatosas. Mas aí ele comenta o seguinte: ele tentou, né, fazer um congresso em 2004, em comemoração aos 40 anos, e acabou que esse congresso chamou muita atenção da imprensa e a atenção de um público. Lembrando que a gente está ali no meio do mandato do Lula, e então o Brasil com a Veja batendo direto, e então a gente está num momento de certa politização, porque tem um governo de esquerda, né, assumindo o poder.
Então, se a gente tem hoje uma reverberação pesada, inclusive muito sem fundamento, desinstrumentalizada por parte do público geral, né? Isso começou agora porque a gente começou agora no sentido de, assim, a gente está vendo mais agora por causa das redes sociais, mas já vinha esse debate desde 2004, né? E segundo o Demian Bezerra, foi nesse momento que esse debate foi para o mainstream, foi o que ele fala, né? Como o Demian acabou classificando como um tipo de tema mainstream para o meio acadêmico, né, da história. E eu achei interessante que ele já dá uma alfinetada aqui, porque ele faz um aposto bem explicativo aqui, dizendo o seguinte, né, nós temos Demian Bezerra, o historiador marxista. Então todos os historiadores marxistas que ele não estava citando antes, eu acho que de certa forma é direcionado a ele. Então agora a gente vai começar uma outra parte do texto, que é o revisionismo.